capítulo 2. Como que uma igreja perde a grandeza de um depósito espiritual, como ela entra num estado de degradação e reprovação diante do Senhor, mesmo tendo tantas virtudes, mesmo tendo tido tantas experiências. E nós precisamos saber o que conta diante de Deus, o que realmente Deus aprova e o que é que Ele reprova. Meus irmãos e irmãs, eu creio que nunca houve uma geração com tantas oportunidades, nunca houve uma era em que uma geração pudesse se tornar tão narcisista, tão hedonista como a nossa geração. E o que a gente vê em tudo isso é como o inimigo tem se utilizado dessas coisas para poder distrair o povo de Deus, para roubar de nós, irmãos, a visão celestial, a nossa vocação, o nosso chamamento. E produzindo assim uma cristandade alheia ao que Deus está fazendo. Cristãos que não se envolvem com aquilo que Deus está envolvido. Cristãos que estão frios, negligentes. Esta é uma geração que tem sido caracterizada por essas coisas. Como a cultura do mundo hoje tem ganhado o nosso coração. E o pior é como as pessoas estão muito bem acomodadas, mesmo sendo cristãs, estão muito bem acomodadas com este mundo, colocando suas esperanças nessa terra. E quando a gente é honesto na leitura da palavra de Deus, na nossa vida devocional, você começa a perceber coisas maiores, coisas mais delicadas na vida. É um caminho aparentemente mais difícil, mas é o caminho que vai te guardar da depressão, vai guardar seu coração, sua alma, de viver escravizada por transtornos de ansiedade, por obsessões compulsivas que destroem os afetos, os relacionamentos. Mesmo sendo esta geração das oportunidades, do hedonismo, do narcisismo, também é a geração onde mais se vê a destruição das famílias. Uma geração onde nós estamos vendo uma devastação na vida de crianças, adolescentes e jovens, que estão crescendo deformados emocionalmente, em todas as esferas, onde hoje já se caracteriza doenças de transtornos psicossomáticos, têm se avolumado de uma forma exponencial, que tem ultrapassado as doenças cardíacas. Remédios para ansiedade hoje vende tanto quanto vende remédios para tratar doenças cardíacas. É só você conversar com os psicólogos hoje, eles vão te falar. Essa é uma sociedade emocionalmente devastada, doente. Suicídios entre jovens hoje e adolescentes têm crescido como nunca na história. Nosso país é considerado o país mais ansioso do mundo. Mas ninguém se interessa por isso. O importante é ressuscitar a filosofia antiga dos epicureus. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que a sociedade vive. Cada um está vivendo para si mesmo. O grande Deus deste mundo, ele chama-se eu mesmo. Eu mesmo. Esse é o grande Deus. Por causa dessa epidemia de celebridades instantâneas, onde todo mundo hoje luta para ser sua própria celebridade. Aí as pessoas vão lá numa página social, já cria o seu perfil, já cria sua imagem. Aí vive assim, todo mundo olhando para si mesmo. Vai fazer uma festa íntima, vai fazer uma viagem com a família, mas todo mundo tem que saber.
Irmãs expondo os seus corpos na internet livremente, depois não se ofende e nem se envergonha de estar no meio dos jovens, dos irmãos, ali vestida, enquanto muitas vezes no mundo virtual está despida. Essa vergonha, esse pudor, as pessoas estão perdendo. Mas tudo é normal, tudo é bonito, porque a gente vive de likes, né? E isso escraviza as emoções. A neurociência tem estudado essa mudança de comportamento. Meus irmãos, eu não me preocupo em relação ao que isso está acontecendo no mundo. Me preocupa o quanto isso está destruindo o testemunho de Deus. O quanto nós estamos banalizando as verdades sagradas. O quanto o púlpito está se tornando um palco e não púlpito. Antigamente a palavra púlpito tinha um sinônimo de algo sagrado, mas hoje se tornou palco, onde o ministério profético, o ministério de mestre, não faz sentido, é orador, é coach. Essas coisas são populares, dão sucesso, essas coisas são atraentes. A igreja está perdendo o seu brilho, o seu testemunho, a sua condição de luzeiro neste mundo. Está se tornando uma grande organização que visa unicamente o seu sucesso e não a glória de Cristo. Cristo é só o objeto, Cristo é só o meio. Não, irmãos, Ele não é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é a origem, Ele é a conclusão de tudo. O Pai não divide a glória do seu Filho com nada e nem com ninguém. E qual é o nosso chamado hoje? É um retorno. É um retorno à condição normal daquilo que é a vida da igreja. O nosso chamado hoje é viver a vida normal da igreja. O nosso dever hoje, responsabilidade, é viver a vida da igreja. E é sobre isso que eu estou falando para os irmãos. Deus me concedeu a graça, juntamente com os meus companheiros, Miguel e Ricardo, para que nós pudéssemos estar esses dias aqui com os irmãos. E eu tenho orado, Senhor, eu tenho pedido ao Senhor luz, graça, para que Ele pudesse me dar condições de compartilhar uma palavra que venha ser vida aqui no meio dessas comunidades. E que não seja apenas o hoje, mas que ela possa trazer um caminho, uma luz, ser um farol, para que todos nós possamos rever algumas coisas. E por que não está dando certo? Por que está tendo tanta frieza? Olha, eu vejo esses jovens sentados aqui no louvor, espalhados no meio dos irmãos. Meu coração se quebranta, irmãos. Porque existem jovens que, com toda dificuldade, eles querem o Senhor. Com toda a dificuldade que eles estão enfrentando aí no mundo, eles querem o Senhor. Eles estão dizendo para nós isso. E o que a igreja vai fazer? Porque se nós, irmãos, não buscarmos viver essa vida séria da igreja, sabe o que vai acontecer, irmãos? O mundo vai arrebatar o coração deles. E sabe de quem é a culpa? É nossa. E por quê, irmãos? Porque nós não correspondemos à nossa vocação celestial. Eu tenho dito, e ontem ainda falei para o irmão, que muitas vezes certas comunidades fazem mais mal para os nossos jovens do que os traficantes que vivem vendendo droga nas ruas. Sabe por quê? Porque elas se omitem, porque elas não se entregam, não se dedicam ao pastoreamento, ao ministério da palavra. Elas não reconhecem o que é o verdadeiro sentido da igreja. Elas não reconhecem o seu papel dentro de uma sociedade degradada. Isso está lá em Filipenses 2,15. Numa sociedade corrupta, nós temos que ser luzeiros. Nós, irmãos, somos uma expressão terrena daquilo que é celestial. Deus escolheu cada um de nós, nos incluiu daquilo que é o seu corpo, colocou seu Filho como cabeça. O cabeça está no trono. No trono como cabeça, Ele é o nosso Senhor. No trono como cabeça, Ele é o nosso sumo sacerdote. Isso para nós já diz tudo. Então por que eu vou ser medíocre na minha fé? A mediocridade, ela ocorre devido às divisões que existem no meu coração. Quando eu começo a entulhar o meu coração com os valores do mundo. Meus irmãos e irmãs, os nossos valores são celestiais. Nosso padrão de vida é celestial. E quando eu digo isso,
Isso significa que em todas as áreas da minha vida, seja como homem, marido, seja no trabalho, seja onde for, eu sempre tenho que ter um padrão celestial. Essa história de que aqui no culto a gente canta, como estávamos cantando essa linda canção que os irmãos nos conduziu aqui. Imagina se todos nós fôssemos com esse coração grato, rendido, quebrantado, de adoradores, isso fosse o meu culto todo dia.